Fio barroco maxicolor da Círculo da torção 6. Uma agulha para crochê 3,5 milímetros, uma tesourinha, uma agulha de tapeceiro para o arremate dos fios e um marcador de pontos. O marcador pode ser substituído por um fio de linha em cor diferente. Exposição do símbolo do ponto e abreviação do ponto se chama legenda. Aqui no caso, para corrente, temos um círculo vazio. Entre parênteses, a abreviação CORR. Para ponto baixíssimo, temos um pontinho cheio, em negrito, ou uma corrente cheia. E a abreviação P.BXMO. Para o ponto baixo, temos, na maioria das vezes, esse sinal de mais. E, em alguns casos, a letra X. A abreviação P.B. E assim por diante. Aqui temos meio ponto alto, ponto alto, ponto alto duplo, ponto alto triplo. Esses três primeiros são os mais usados no amigurumi. Pegamos o fio do início do novelo, colocamos sobre a palma da nossa mão. Pegamos o fio do novelo, passamos por debaixo do dedo indicador e trazemos para frente. Estamos com os dois fios na palma da nossa mão. Observe que o fio do novelo está preso entre o dedo indicador e o dedo médio. E o fio do início do novelo está aqui do ladinho esquerdo dele. Usamos o polegar, observe, sobre os dois fios, prendendo desta maneira. A agulha deve ficar nesta posição, é uma posição de lápis de escrever, ou nesta posição de uma faquinha. Esta é a posição para o início do crochê. Colocamos o fio na palma da nossa mão, com o fio do novelo, observe, trazemos o fio do novelo para frente e fazemos um círculo. E o fio do novelo, aqui do lado esquerdo, vai para trás. Puxamos este fio que está lá atrás para dentro do círculo e puxamos. Aqui nós temos o nozinho inicial. Temos um nó corrediço. Puxamos este fio que vai para o nosso novelo, para baixo e ajustamos o tamanho desta laçada que se formou sobre o nó. Introduzimos a nossa agulha dentro dela e aqui, após o nó corrediço, nós temos a laçada inicial. Para criarmos as correntes, vamos fazer o nozinho inicial. Feito isso, introduzimos a agulha na nossa primeira laçada, que está acima do nó inicial. Este fio do início do novelo fica dentro da palma da nossa mão, sobre a palma da mão,
e o fio do novelo, observe, atrás do dedo indicador. Nós vamos introduzir a nossa agulha debaixo desse fio que está sobre o nosso dedo indicador. A agulha vai ficar assim, nessa posição, deitadinha, nunca para cima ou para baixo. A posição correta é desta maneira, como se fosse uma varinha de pescar. Vamos puxar este fio para dentro da nossa laçada. Atravessamos a laçada e levamos para cima. Aqui nós criamos a nossa primeira corrente. Vamos fazer novamente. Introduzimos a agulha debaixo do fio que está sobre o nosso dedo indicador. Viramos a agulha, que fica com a cabecinha deitada sobre o nosso dedo. Já temos o fio laçado. Vamos puxar este fio, encaixa na cabecinha da agulha e passamos por dentro da nossa laçada da agulha. Levamos a agulha para cima. Aqui criamos a segunda corrente. Vamos fazer novamente. Introduzimos a agulha debaixo do fio do novelo, que está sobre o nosso dedo indicador. Deitamos a agulha sobre o nosso dedo, nessa posição. Observe que o fio já está laçado. Vamos puxar este fio, encaixando ele na cabecinha da agulha, observe. E vamos puxar, passando o fio dentro da nossa laçada da agulha. Feito isso, leve a agulha para frente e para cima. E aqui criamos a nossa terceira corrente. Na sequência, fazemos a quarta corrente, a quinta corrente, sexta corrente, sétima corrente, oitava corrente, nona corrente, décima corrente. Criamos aqui um cordão com 10 correntes, que pode ser a base inicial para aprender qualquer ponto de crochê. Para finalizar, nós pegamos este fio do novelo, cortamos e puxamos. Olha, a agulha dentro da laçada, puxamos e o fio está aqui. Dessa maneira, encerramos as nossas correntes em crochê. Observe a leitura do ponto e aprenda a contar as suas correntes. Veja que ela tem um fio para o lado esquerdo, um fio para o lado direito e um espacinho no meio. A seguinte, um fio para o lado esquerdo, um fio para o lado direito e um espacinho vazio no meio. Então, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntes. Com o fio na palma da nossa mão, fazemos a laçada, puxamos este fio para dentro da laçada e criamos o nó inicial, sobre ele a nossa primeira laçadinha. Introduzimos a agulha na laçada. Fio do novelo do início na frente, na palma da nossa mão,
fio do novelo atrás, preso entre o dedo indicador e o dedo médio. Vamos laçar, criando a nossa primeira corrente. Segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª corrente. Essa corrente é a base para o ponto baixíssimo. Vamos iniciar o ponto baixíssimo nesta primeira correntinha, mas observe que a nossa agulha está aqui, alinhada com as correntes. E o ponto será feito aqui em cima, sobre as correntes. Então, precisamos de uma corrente. Olha, essa é a nossa 10ª corrente. É a primeira corrente a ser trabalhada. Nós fazemos uma corrente, observe que a nossa agulha foi para cima. Essa corrente não conta como ponto, é apenas a corrente de altura do ponto baixíssimo. Agora sim, com a agulha na posição correta, na altura correta, sem laçar o fio do novelo, vamos introduzir aqui na nossa primeira correntinha a ser trabalhada. Laçamos o fio, passamos por dentro da corrente, estamos com 2 laçadas na agulha. Passamos a segunda laçada dentro da primeira laçada. E aqui criamos o nosso primeiro ponto baixíssimo. Novamente, sem laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, na segunda correntinha, laçamos o fio, passamos esse fio laçado dentro da corrente, estamos com 2 laçadas na agulha. Vamos passar a segunda laçada dentro da primeira laçada. E aqui criamos o nosso segundo ponto baixíssimo. Novamente, introduzimos a agulha sem laçar o fio do novelo. Na correntinha da frente, na terceira correntinha, laçamos o fio, passamos pela correntinha, estamos com 2 laçadas na agulha. Sem laçar o fio, passamos a segunda laçada dentro da primeira laçada. E aqui criamos o terceiro ponto baixíssimo. Continuamos introduzindo na correntinha da frente e fazendo um ponto baixíssimo. Na correntinha da frente, um ponto baixíssimo. Vamos fazer isso até chegarmos dentro da nossa última correntinha. Observe, nós tínhamos 10 correntes e fizemos um ponto baixíssimo dentro de cada uma delas. Observe, aqui nós temos o desenho para o ponto baixíssimo. Observe um Vzinho com um espacinho dentro. Então, nós contamos desta maneira: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para 10 correntes, 10 pontos baixíssimos. E este é o desenho do ponto baixíssimo. Ele forma uma corrente sobre as correntes iniciais. Para arrematar, colocamos o fio dentro desta última laçada, cortamos aqui o nosso fio
e puxamos a agulha para cima. Desta maneira, encerramos o ponto baixíssimo de crochê. Criamos 10 correntes, que será a base para o ponto baixo. Observe que a nossa agulha está aqui na altura da corrente e a primeira carreira será feita sobre as correntes. Então, precisamos levar a nossa agulha para a altura correta. Então, fazemos uma corrente e puxamos para cima. Observe que a nossa agulha já está sobre as correntes. Essa corrente que nós fizemos para subir, ela não é contada na contagem dos pontos. Ela é a altura para o ponto baixo. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui na nossa primeira corrente. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui na nossa primeira corrente. Que é a 10ª corrente feita. Laçamos o fio. Passamos por dentro da corrente. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas. Este é o ponto baixo. Vamos fazer novamente, sem laçar o fio do novelo. Vamos introduzir na segunda correntinha, na correntinha da frente, levar a agulha sobre o nosso dedo indicador, debaixo do fio do novelo. Vamos laçar este fio, puxar, passando por dentro da corrente. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio novamente e passamos por dentro das 2 laçadas. Criamos o segundo ponto baixo. Mais uma vez, sem laçar o fio do novelo, introduzimos a agulha na correntinha da frente, sobre o dedo indicador, debaixo do fio do novelo, por debaixo do fio. Laçamos o fio, puxamos, passando dentro da corrente. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio e passamos por dentro das 2 laçadas. Criamos o terceiro ponto baixo. Vamos fazer um ponto baixo dentro de cada correntinha. Até chegarmos na última correntinha. Fizemos o último ponto baixo dentro da última correntinha e aqui nós temos o nó inicial. Precisamos contar os nossos pontos. Observe o desenho do ponto, ele forma um Vzinho.
ele é simbolizado pelo sinal de mais, mas o desenho é de um V. Observe que nós temos duas correntes, uma corrente com 2 fios sobre cada ponto. Então, contamos aqui, pelo meio do ponto, debaixo de cada corrente feita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pontos baixos feitos dentro de 10 correntes. Esse trabalho é chamado de trabalho de carreiras, ida e volta. Nós vamos voltar criando a segunda carreira sobre esta primeira carreira. Então, viramos dessa maneira. Para criar a primeira carreira, nós tínhamos as 10 correntes como base da primeira carreira. Agora, para criar a segunda carreira, nós temos a primeira carreira de pontos baixos feita, que é a base para a criação da segunda carreira. Aqui é o mesmo processo. Observe que a nossa agulha está aqui na carreira feita e nós precisamos levar ela para cima na altura que será a segunda carreira. Então, nós fazemos uma corrente que não entra na contagem dos pontos. Observe onde está a agulha. Esta corrente é apenas a altura do ponto baixo. E agora, com a agulha aqui na altura correta, sem laçar o fio do novelo, nós introduzimos aqui, dentro do primeiro ponto. Veja que está abaixo da corrente, 2 fios, uma correntinha. Laçamos este fio, puxamos passando dentro do primeiro ponto. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio e puxamos, passando este fio por dentro das 2 laçadas de uma vez. E aqui nós criamos o primeiro ponto baixo da carreira de volta. Vamos fazer novamente, sem laçar o fio do novelo, introduzimos no segundo ponto. Você vê que tem um buraquinho aqui te esperando. Introduz a agulha neste buraquinho que está exatamente embaixo da corrente. Observe aqui as correntes. Está embaixo da corrente, laçamos o fio, puxamos, passando por dentro deste ponto. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio novamente, puxamos e passamos este fio dentro das 2 laçadas de uma vez. Criamos o segundo ponto baixo. Novamente, introduzimos no ponto da frente, olha, está abaixo da corrente. Laçamos o fio, puxamos, passando dentro do ponto e com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio, puxamos, passando por dentro das 2 laçadas de uma vez. Vamos copiar esse ponto fazendo um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior até chegarmos no último ponto da carreira. Estamos com 9 pontos e vamos fazer o último ponto da carreira. Sem laçar o fio, temos aqui, olha, o buraquinho, o ponto está debaixo
da última correntinha. Introduzimos, veja, debaixo desta última correntinha. Laçamos o fio, passamos este fio por dentro do ponto e com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio e passamos por dentro das 2 laçadas de uma vez. Finalizamos a segunda carreira com 10 pontos baixos novamente. Para a leitura do seu ponto, observe da seguinte maneira: a primeira carreira feita e toda carreira ímpar, 1, 3, 5, 7, o seu ponto vai se apresentar do lado direito. Para a carreira 2 e toda carreira par, 2, 4, 6, 8, 10, o seu ponto vai se apresentar do lado do avesso. Novamente fazemos para iniciar a terceira carreira, uma corrente que não será contada como ponto, é a altura do ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos aqui dentro do primeiro ponto, que está debaixo da primeira corrente, e fazemos o primeiro ponto baixo. Sem laçar o fio, introduzimos debaixo da segunda corrente, dentro do segundo ponto, e fazemos o segundo ponto baixo. Vamos fazer esse trabalho em carreirinhas de ida e de volta por 7 carreiras. 7 carreiras é o tamanho da amostra do nosso ponto baixo. Com a agulha no último ponto, dentro da laçada do último ponto, nós cortamos aqui o nosso fio e puxamos. Desta maneira, encerramos o ponto baixo, simbolizado com o sinal de mais, que na verdade aparece como um Vzinho. Damos 10 correntes novamente para aprender o ponto baixo, simbolizado pela letra X. Façamos uma corrente que não entra na contagem dos pontos, ela é apenas altura para a nossa agulha fazer a primeira carreira. Observe a altura da agulha. Sem laçar o fio, introduzimos na primeira correntinha e levamos a agulha sobre o dedo indicador por cima do fio. Laçamos o fio e passamos por dentro da correntinha. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio novamente e passamos por dentro das 2 laçadas de uma vez. Criamos o nosso primeiro ponto baixo em X. Novamente, sem laçar o fio, introduzimos na correntinha da frente, na segunda correntinha. Levamos a agulha para trás, por cima do dedo e por cima do fio do novelo. Laçamos este fio, puxamos, passando por dentro da corrente. Com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio e passamos pelas 2 laçadas de uma vez. Criamos o segundo ponto baixo em X. Sem laçar o fio, introduzimos na terceira corrente. Observe que a única diferença entre o ponto em V e o ponto em X, que para fazer o ponto V, nós
Passamos a agulha por debaixo do fio do novelo e laçamos. Para fazer o ponto em X, nós passamos a agulha por cima do fio do novelo. Laçamos, passamos pela correntinha e com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio novamente e passamos pelas 2 laçadas de uma vez. Criamos o terceiro ponto baixo em X. Vamos fazer um ponto baixo em X dentro de cada correntinha, até chegarmos dentro da última correntinha da carreira. Vai ficar assim. Fizemos o último ponto baixo em X dentro da última corrente, temos aqui à frente o nó inicial e fazemos a contagem. Observe que o ponto sinalizado pelo sinal de mais, ele formava um Vzinho. Este ponto simbolizado pelo X, ele forma um xizinho. Ainda é pouco para você ler o ponto aqui, mas já dá para você observar que o fio do lado esquerdo, ele fica sobre o fio do lado direito. Ele fica, olha, aqui e aqui. Ele fica cruzado, formando esse X. Por isso carrega esse nome. Também em carreiras de ida e de volta, chegando no último ponto, finalizamos a carreira com 10 pontos, vamos virar e voltar, trabalhando sobre esta primeira carreira. Para fazer a primeira carreira, tínhamos 10 correntes como base. Para fazer a segunda carreira, temos a primeira carreira feita como base para fazer a segunda carreira. Fazemos uma corrente que não entra na contagem dos pontos, ela é a altura do ponto baixo. Veja que a nossa agulha já está na altura correta, na altura da segunda carreira, através dessa corrente que não entra na contagem dos pontos. Sem laçar o fio, vamos introduzir dentro do primeiro ponto. O ponto está feito sobre a primeira corrente. Com a agulha por cima do fio, laçamos e fazemos o primeiro ponto baixo em X. Novamente, sem laçar o fio do novelo, introduzimos no segundo ponto. Observe que tem um buraquinho à frente, esperando pela agulha. Introduzimos neste buraquinho, que é exatamente debaixo da corrente, com a agulha por cima do fio, laçamos, passamos por dentro do ponto, com 2 laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas de uma vez. E vamos fazer um ponto baixo em X dentro de cada ponto, finalizando esta segunda carreira e fazendo mais 5. Voltamos com um total de 7 carreiras. 7 carreiras é o tamanho da amostra para o nosso ponto baixo em X. Com a agulha, na última laçada do último ponto feito, cortamos aqui o nosso fio e puxamos a agulha para cima. Deste jeito, arrematamos a carreira, o fio do nosso trabalho. Observe que a diferença é mínima entre o ponto baixo em V e o ponto baixo em X. Mas esta pequena diferença você observa numa amostra maior.
O ponto em X, ele fica mais durinho na textura e, portanto, mais fechado. Por isso, muito usado no amigurumi. O fio cortado do final do trabalho numa agulha de tapeceiro. Este é o lado direito do nosso trabalho. Para arrematar este fio, viramos para o lado do avesso e descemos, veja, com o fio para o pontinho de baixo, para o fiozinho de baixo. Aqui temos um fio, 2 fios. Descemos para o fiozinho de baixo. Aqui nós podemos introduzir no fiozinho e fazer um nó cego. Feito isso, introduzimos a agulha por debaixo dos pontos da carreira. Veja, só aqui no lado de trás, sem que a agulha apareça aqui na frente. O arremate ficará sempre para o lado do avesso. E aqui caminhamos alguns pontos com este fio, observe. E cortamos aqui o fio rente. Apenas isso. O trabalho está arrematado. Faça a mesma coisa com o fio do início do trabalho, trazendo para o avesso e caminhando por entre alguns pontos. O nozinho inicial, vamos fazer 7 correntes para criar um anel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Sem laçar o fio, vamos unir, fechar essas correntinhas com um ponto baixíssimo. Sem laçar o fio, vamos introduzir aqui dentro da primeira correntinha feita. Introduzimos a agulha, levamos para trás, laçamos o nosso fio, passamos por dentro da correntinha e agora por dentro da laçadinha da agulha. Desta maneira, criamos um anel. Este anel é muito usado para trabalhar dentro dele o crochê circular e o crochê espiral. Com o fio na palma da mão, enrolamos este fio em volta do dedo indicador e do dedo polegar, levando o fio do novelo para o lado de trás, no sentido de fora para dentro da mão. Introduzimos a nossa agulha dentro do círculo, laçamos o fio do novelo, que está atrás do círculo, puxamos para dentro do círculo. Observe. Formamos o círculo, o fio do início do novelo do lado esquerdo, o círculo no meio e o fio do novelo do lado direito. Seguramos aqui com o nosso polegar, laçamos o fio do novelo, passamos por dentro da laçada da agulha e criamos aqui um nozinho corrediço. Este é o anel mágico, onde trabalhamos o crochê circular e o crochê espiral dentro dele. Fazemos um anel mágico
com o nozinho corrediço. Sem laçar o fio, introduzimos dentro do anel e fazemos 6 pontos baixos. Com 6 pontos baixos, finalizamos a primeira carreira. Fechamos o nosso anel e vamos iniciar a segunda carreira, aprendendo os aumentos. No crochê espiral, normalmente usamos um marcador de pontos e sempre marcamos o último ou primeiro ponto da carreira. Se você não tem um marcador, pode estar usando um pedacinho de linha de outra cor para marcar este último ponto. Passo o fiozinho pelo ponto, observe, e fique com esta marcação até o final da próxima carreira. Esse é o crochê espiral, não vamos fechar e após o 6º ponto, introduzimos no primeiro ponto à frente e fazemos um ponto baixo. Vamos fazer um aumento, sem laçar o fio, introduzimos no mesmo lugar e fazemos outro ponto baixo. Então, nós temos um ponto baixo e um aumento. Vamos introduzir a agulha no ponto da frente, fazemos um ponto baixo e um aumento. Introduzimos no mesmo lugar outro ponto baixo. Um ponto baixo e um aumento, ou seja, 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. No ponto da frente, terceiro ponto, fazemos 2 pontos baixos dentro dele. E vamos copiar esses 2 pontos baixos no 4º ponto, no 5º ponto e chegamos no nosso último ponto marcado. Com 2 pontos feitos dentro do penúltimo ponto, vamos desmarcar aqui o nosso último ponto, o 6º ponto, e vamos fazer dentro dele um ponto e um aumento também. Na carreira anterior, nós tínhamos 6 pontos baixos. Nesta carreira, aumentamos um ponto para cada ponto, ficamos com 12 pontos baixos. E antes de iniciar a terceira carreira, marcamos o nosso último ponto novamente. Introduzimos no primeiro ponto, fazemos um ponto apenas. No ponto da frente, fazemos um ponto e um aumento, ou seja, 2 pontos dentro do mesmo ponto. Vamos copiar este motivo de repetição. Um ponto, no ponto da frente, 2 pontos. Vamos fazer isso circulando até chegar aqui no nosso último ponto marcado. Estamos no penúltimo ponto com um ponto baixo apenas. Vamos desmarcar o último ponto e fazer dentro dele um ponto e um aumento. Terminamos a terceira carreirinha com um total de 18 pontos baixos. Vamos marcar o último ponto novamente e vamos iniciar a próxima carreira. Introduzimos no primeiro ponto e fazemos um ponto baixo. No segundo ponto,
um ponto baixo também. E no terceiro ponto, um ponto baixo e um aumento. Este é o motivo de repetição de toda a carreira. Vamos copiar isso. Um ponto baixo, dois pontos baixos, até chegarmos no último ponto da nossa carreira. Estamos no penúltimo ponto, com um ponto baixo apenas. E no último ponto, fazemos 2 pontos baixos. E estamos aqui com um total de 24 pontos baixos. Vamos marcar o último ponto novamente e iniciar a próxima carreira. Introduzimos no primeiro ponto um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo. No ponto da frente, um ponto baixo e um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Observe a sequência. Nesta carreirinha, fizemos um ponto baixo apenas e um ponto baixo e um aumento. Nesta carreirinha, fizemos 2 pontos baixos apenas em cada ponto, isoladamente, e um ponto baixo e um aumento. Nesta carreira, fizemos 1, 2, 3 pontos e um ponto e um aumento. Você observa a sequência dos aumentos. Um ponto e um aumento, 2 pontos e um aumento, 3 pontos e um aumento. Então, nós vamos copiar aqui 3 pontos e um aumento, e quando fizermos aqui o último ponto, que será com aumento, faremos uma carreira com 4 pontos e um aumento, e chegando no último ponto, fazemos o aumento e faremos uma carreira com 5 pontos e um aumento. Nesta carreira finalizada de 3 pontos e um aumento, temos um total de 30 pontos. Copiamos a carreira novamente, fazendo 4 pontos. Nesta carreira com 4 pontos baixos e um aumento, temos um total de 36 pontos baixos. E vamos copiar a carreira novamente com 5 pontos baixos e um aumento. Terminamos a carreira com 5 pontos e um aumento, com um total de 42 pontos baixos. Aqui você observou a sequência: 1 ponto para um aumento, 2 pontos, 3, 4, 5. Essa é a sequência de aumentos mais usada no crochê espiral para amigurumi. Lembrando que esse aumento aqui, ele serve também para o crochê circular, com o fechamento das carreiras, e também para o crochê com carreirinhas de ida e volta. E lembrando que também podemos encontrar uma sequência com mais aumentos. Por exemplo, aqui nós temos um ponto e um aumento, 2 pontos feitos no mesmo ponto. Podemos encontrar uma sequência, um ponto e 2 aumentos. Então, nós vamos ter 3 pontos dentro do mesmo ponto. Um ponto e 3 aumentos. Vamos ter 4 pontos dentro do mesmo ponto. É bem simples. Fica dessa maneira. Aqui, após
o nosso último ponto marcado. Vamos fazer uma carreirinha sem aumento. Vamos fazer apenas um ponto baixo dentro de cada ponto baixo da carreira anterior e voltamos com a carreirinha pronta, finalizada, para aprendermos as diminuições. Observe uma carreira de pontos baixos sem aumentos. Terminamos com 42 pontos baixos, a mesma quantia de pontos dessa última carreira com 5 pontos baixos e um aumento. Vamos dizer que essa carreira ela está no meio. Daqui do centro até aqui aumentos e daqui para frente vamos aprender as diminuições, que será com a mesma quantidade de pontos que usamos para os aumentos, só que em ordem decrescente: 5, 4, 3, 2. Aqui tínhamos na última carreira de aumento 5 pontos baixos e um aumento. Então, para a diminuição, vamos repetir: 5 pontos baixos e uma diminuição. A diminuição consiste de a gente transformar 2 pontos em 1. Então, nós introduzimos, laçamos e puxamos. Introduzimos no ponto da frente, laçamos e puxamos. Laçamos o fio, passamos por dentro de 2 laçadas, laçamos o fio, passamos por dentro de 2 laçadas. Aqui transformamos 2 pontos em apenas um ponto, diminuímos 1. Para o amigurumi, nós ignoramos este fiozinho de trás e pegamos apenas o fiozinho da frente, dessa maneira, dos 2 pontos, fiozinho da frente. Laçamos, passamos pelas 2 laçadas da agulha e com 2 laçadas na agulha, nós laçamos, passamos por dentro das 2 laçadas. De 2 pontos, fizemos 1. Dessa maneira, o ponto fica mais apertadinho. Novamente, vamos copiar aqui o motivo da carreira: 5 pontos, e novamente a diminuição. Introduzimos a agulha no final, no fiozinho da frente desse ponto e no fiozinho da frente do outro ponto, 2 pontos. Laçamos o fio, passamos por dentro dos 2 fiozinhos, com 2 laçadas na agulha, laçamos e passamos por dentro de 2 laçadas. Segunda diminuição da carreira. Você observe que quando começamos a diminuir, o crochê já fica assim, olha, emborcadinho. Vamos copiar isso aqui, dando toda a volta até chegar no último ponto marcado. Estamos terminando a carreira. Após os 5 pontos baixos, observe que nós temos o penúltimo ponto à frente e o último ponto marcado. Aqui será a nossa última diminuição da carreira. Pegamos o fiozinho da frente do penúltimo ponto e o fiozinho da frente do último ponto. Laçamos, passamos
pelos 2 fiozinhos, pelos 2 pontos, com 2 laçadas na agulha, laçamos e passamos por dentro das 2 laçadas de uma vez. Encerramos a carreira. Vamos marcar aqui o nosso último ponto novamente e vamos continuar na mesma sequência dos aumentos. Na carreira anterior fazíamos 5 pontos, nesta carreira faremos 4 pontos e uma diminuição. Vamos copiar isso, 4 pontos e uma diminuição, dando toda a volta. Estamos terminando a carreira com 4 pontos, temos o penúltimo e o último ponto marcado à frente, para fazermos a última diminuição da carreira. Marcamos o nosso último ponto novamente. Nesta carreira, você percebe que o nosso crochê já está bem virado, olha, bem emborcado. Está se fechando. Aqui na sequência dos aumentos, que nós estamos usando para as diminuições, fazemos na sequência 3 pontos baixos e uma diminuição. Vamos copiar isso, 3 pontos baixos, uma diminuição, dando toda a volta até chegar no último ponto marcado. Estamos terminando a carreira com 3 pontos baixos e temos o penúltimo e último ponto da carreira marcado à frente. Desmarcamos o ponto e fazemos aqui a última diminuição da carreira. Marcamos novamente o nosso último ponto e seguindo a sequência de diminuições de 3 pontos da carreira anterior, nesta carreira faremos 2 pontos. 2 pontos baixos e uma diminuição. Vamos copiar isso, dando toda a volta, 2 pontos baixos e uma diminuição, até chegarmos no último ponto marcado. Estamos terminando a carreira com 2 pontos baixos à frente. Desmarcamos o ponto, introduzimos no penúltimo e no último ponto e fazemos a última diminuição da carreira. Marcamos o último ponto novamente e vamos fazer na sequência para a próxima carreira um ponto baixo apenas. Um ponto baixo e uma diminuição. E vamos copiar isso por toda a carreira. Um ponto baixo e uma diminuição até chegarmos no último ponto marcado. Estamos terminando a carreira, um ponto baixo e nos 2 pontos à frente fazemos a última diminuição da carreira. Aqui você percebe que a quantidade de pontos das carreiras é a mesma dos aumentos. Nós começamos com 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42. E aqui nas diminuições em ordem decrescente. 36, 30, 24, 18 e 12. Observe que nessa carreira estamos com 12 pontos. Lembra que lá nós iniciamos com 6. Então, as diminuições vão até
chegarmos nos 6 pontos iniciais. De 12, vamos fazer 6. Vamos fazer essa carreira toda em aumento. Pegamos o primeiro ponto e o segundo e fazemos a primeira diminuição. Pegamos o terceiro ponto e o quarto, fazemos a segunda diminuição. Novamente, terceira diminuição. Novamente, quarta diminuição. Novamente, quinta diminuição. E à frente, o penúltimo e último ponto, desmarcamos e fazemos a última diminuição da carreira. Aqui nós contamos 6 pontos baixos. Observe que está bem fechadinho. Aqui, se a gente tivesse enchido com manta acrílica, já teríamos uma bola completa. Cortamos aqui o nosso fio para aprender o arremate. O arremate do fio é bem simples, é só seguir aqui os 6 pontinhos. Então, nós introduzimos a agulha aqui no primeiro pontinho, no segundo pontinho, terceiro pontinho, quarto pontinho, quinto e sexto pontinho. Feito isso, a gente puxa franzindo essa costura. Observe que ele fica completamente fechadinho. Esta é a sequência de diminuições mais usada no amigurumi em crochê. Ela também é válida para o crochê de ida e volta e para o crochê circular também. Lembrando que a receita pode pedir para que a gente diminua mais de um ponto também. No caso aqui, veja, podemos pegar 3 fios e passamos por dentro dos 3 de uma vez. Não passou. Vamos fazer novamente. Olha, 1, 2, 3. Passamos de uma vez, 2 laçadas na agulha, laçamos o fio, passamos por dentro das 2 laçadas. Observe que aqui, de 3 pontos, fizemos 1, então diminuímos 2. Podemos estar diminuindo 4, 5 ou mais pontos de uma só vez. Para fazer a troca de cores é bem simples. Fazemos aqui no último ponto da carreira, vou desmanchar o último ponto e vamos fazer novamente. Nós introduzimos a agulha no último ponto, laçamos e puxamos. Com 2 laçadas na agulha, nós teríamos que laçar e terminar o ponto. Aqui ele está incompleto, mas vamos laçar essa última laçada já na cor diferente. Observe, tem aqui um outro fiozinho, nós laçamos, passamos o fio por dentro das 2 laçadas de uma vez. Aqui podemos fazer nas 2 pontinhas um nozinho cego.
Você observa que o ponto está completo na cor rosa e na agulha já temos a laçada com fio de cor diferente. Fazemos uma corrente, viramos, a corrente é a altura do ponto e iniciamos a carreira com a nova cor. Fica dessa maneira a troca de cores. Caso a troca de cores não fosse no início da carreira, e sim no meio da carreira, a mesma coisa. Nós introduzimos a agulha, laçamos o fio, fazemos um ponto incompleto. Vamos laçar agora o fio de cor diferente, passar por dentro das duas laçadas da agulha. Observe que o ponto, o último ponto feito na cor rosa, ele está completo. E a laçada da agulha já com o fio na cor diferente. Introduzimos no ponto da frente. Fazemos o ponto baixo normal. Observe, desta maneira fica a troca de cores no meio da carreira. Essa troca de cores, ela também é usada no crochê circular e no crochê espiral, do mesmo jeito. É a mesma técnica. Introduzimos, laçamos e puxamos com o ponto incompleto, com duas laçadas na agulha, puxamos o fio na cor diferente. O último ponto em rosa está completo e o fio da laçada da agulha na nova cor. Introduzimos no ponto da frente e continuamos com a troca de cores. Também observamos que, para fazer a troca de cores, em vez de pegarmos aqui no ponto completo, nos dois fios, também no amigurumi fazemos essa troca pegando no fiozinho de trás. Porque dessa maneira a troca para o amigurumi ficará mais perfeita. É a mesma técnica. Introduzimos no ponto, laçamos e puxamos. Um ponto completo. Para fazer a troca de cores, em vez de introduzir aqui, introduzimos no fiozinho de trás. Laçamos e puxamos. Com o ponto incompleto, laçamos a cor diferente. Ponto completo com a cor rosa, laçada com fio diferente na agulha. E aqui seguimos trabalhando nos pontinhos, nos fiozinhos de trás do ponto. No amigurumi é muito usado esta técnica aqui para a troca de cores, porque ele fica bem mais perfeito aqui na emenda, entre um e o outro. Ele diminui esse degrau da cor. E ainda cria essa linha aqui na frente, que normalmente pode ser trabalhado
uma saia, uma blusa, qualquer acessório para os bichinhos e bonecas em crochê. Sobre o ponto feito, temos uma corrente com 2 fios. Podemos trabalhar dentro do ponto ou em apenas uma dessas 2 alças da corrente que está sobre o ponto. Introduzimos, como já aprendemos, dentro do ponto, debaixo da corrente, pegando os 2 fios e fazemos o ponto baixo normal. No ponto da frente, observe, nós vamos ignorar este fiozinho da frente, vamos introduzir aqui no meio, pegando apenas o fiozinho de trás da corrente e fazendo aqui atrás o nosso ponto baixo. Observe que ele fica um fiozinho aqui na frente do ponto. Novamente, no fiozinho de trás, fazemos o ponto baixo. Novamente, ignoramos o fiozinho da frente e introduzimos no fiozinho de trás e fazemos o ponto. Observe que aqui na frente ele cria uma linha. Essa linha no amigurumi é muito usada para fazer algum trabalho aqui na frente, dentro dela, ou até mesmo na troca de cores. Ou ainda podemos ignorar o fiozinho de trás e introduzir a agulha apenas no fiozinho da frente. Observe o fio de trás aqui. Fazemos o ponto. Introduzimos apenas no fiozinho da frente, olha, só no fiozinho da frente e fazemos o ponto. Fazendo o ponto dentro do fiozinho da frente, essa linha vai ficar aqui do lado do avesso. E para o crochê circular e espiral, não é diferente. Observe, fazemos aqui o ponto dentro do ponto com a corrente sobre ele, agulha debaixo da corrente completa. Aqui no ponto da frente, vamos ignorar o fiozinho da frente da corrente e introduzir a agulha aqui no meio, pegando apenas o fiozinho de trás. No ponto da frente, vamos ignorar o fiozinho de trás e pegar apenas no fiozinho da frente. Então, aqui concluímos 3 maneiras de trabalhar sobre as alças do ponto.